Bem-vindos à Afia Geopapers! Aqui a gente ajuda você a se atualizar em ginecologia e obstetrícia, mesmo se você não tiver muito tempo para estudar. Eu sou a Marina Apostólico. Eu sou Fabiano Serra. E eu sou Patrícia Rossi. E hoje, no nosso videocast, a gente vai conversar sobre algo super importante e interessante para você que está fazendo ginecologia e obstetrícia ou pretende fazer especialidade, que é conversar um pouquinho sobre as subespecialidades que são possíveis na nossa área, gente. Vamos lá, então. E aí? Me contem, eu acho que para começar, queria saber como é que foi até agora aí essa corrida da vida de vocês, então faculdade, fez residência, se vocês fizeram alguma especialização ou não, se vocês estão fazendo alguma pós ou não, como que foi esse caminho até agora para a gente poder conversar sobre as possibilidades. Pode começar, Paty. É bom que o meu é mais curto mesmo. Eu fiz a formação de gineco-obstetrícia, né? Eu fiz em Porto Alegre. E, inclusive, conheci o Jader na minha residência. Ele foi meu preceptor. E depois eu achei que aquilo ali era pouco. Até para o mercado de trabalho. Eu acho que dá uma base boa, mas não dá pra gente viver só com aquilo. E daí eu comecei a fazer curso. Eu fiz mais um ano de residência, então eu fiz endoscopia ginecológica e curso, anatomia, curso. Eu acho que desde que eu me formei, eu não sei quantos cursos mais eu já fiz, justamente porque é um universo, né? Então, cada subespecialidade que a gente vai seguir, até na ginecologia geral, né? A gente tem que estar sempre se atualizando e sempre a nossa área é muito... Cada dia sai uma diretriz nova, né? Que aquilo que a gente viu em dezembro já não tem mais, já mudou. Então, eu acho que isso que ajuda bastante. Perfeito, super legal. E você, Fabi? Eu me formei na residência e emendei já direto no estágio de aperfeiçoamento em endoscopia ginecológica. Fiquei 2 anos no Hospital Parola Baito, agora Hospital da Mulher, né? Depois eu fiz reprodução assistida, mais 1 ano. Depois eu me especializei em educação médica, entrei no mestrado, doutorado, fiz curso de ultrassom, fiz curso de uroginecologia, fiz curso de PTGI, fiz curso de tudo que você imaginar, mas como especialidade, área de atuação mesmo, eu tenho reprodução assistida e endoscopia ginecológica, que são aquelas que eu fiz a prova de título da Febrasgo mesmo, né? Então tem um RQE bonitinho lá, entendi, etc. Claro. Tem essa e você, história Mar? ainda do RQE. Tem essa história do RQE, né? Tem. Bom, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com reprodução humana na minha vida. Eu tinha certeza absoluta que eu ia fazer reprodução. Tanto que fiz, mas não é a área que eu atuo hoje mais. Então, eu fiz minha residência. Durante a minha residência, eu entrei no fabuloso mundo da patologia obstétrica, que é aquilo que todo mundo quer fugir. Eu amo clínica médica, amo bucha, amo animação. Então, eu terminei a minha residência, fiquei 1 ano como preceptora de obstetrícia de alto risco, fiquei lá onde eu fiz minha residência, no HC aqui de São Paulo. E depois disso, percebi que para a complementação da minha área, eu precisaria ter muito mais mão de ultrassom, apesar de que eu não fiz fetal, mas lá eu fazia muito ultrassom. Passei um tempo, eu ia fazer um fellowship completo no King's College em Londres, fui pra lá, passei um período, percebi que não era aquilo que eu queria fazer, então eu não vou falar pra vocês que eu sou especialista nisso, nada, porque eu passei um período curto. Voltei pra São Paulo, fiz alguns cursos de ultrassom para poder complementar ainda mais a minha formação e acabei trabalhando muito com obstetrícia de alto risco. Mesmo depois de tudo isso, eu nunca deixei de fazer a parte de ginecologia. E senti falta de eu ter corrido atrás de endoscopia ginecológica, igual a vocês dois. Então, fiz vários cursos, acompanhei várias equipes de endoscopia ginecológica, fiz uma curva de aprendizado e ainda não prestei o título, não tenho RQE, mas atuo na área, consigo operar e opero com pessoas especializadas, mas senti muita falta da endoscopia ginecológica na minha vida. Então, a obstetrícia foi aquilo que eu mergulhei mais pesado, com o coraçãozão aberto. E
a endoscopia ginecológica é algo que, na minha opinião, hoje é fundamental na minha vida. Então, eu vou ainda prestar a prova de título de endoscopia ginecológica. Agora, né? Talvez ano que vem. Mas já tenho o número de cirurgias e já opero aí com bastante tranquilidade nisso. E fiz uma pós-graduação em reprodução humana e infertilidade lá atrás, junto do meu término de residência, que eu achava que ia ser o meu tesão, que eu ia adorar. E não, na verdade hoje eu acabo acompanhando muita gestante pós-FIV, então eu uso todo o conhecimento que eu obtive para poder ajudar, principalmente quando a paciente tem uma infertilidade, uma investigação de infertilidade, para evitar superdiagnóstico, até para fazer orientação de baixa complexidade, mas a atuação em reprodução humana e infertilidade não era realmente o meu tesão. Eu gosto mesmo das buchudinhas. Mas olha que interessante isso, porque é muito difícil a gente fazer todas as coisas, né, Mar? Então, Claro. assim, a gente tem que fazer alguma seleção em algum momento. Então, uma das minhas lacunas, por exemplo, era o alto risco de gestação. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, no HC, inclusive, Sim. a minha opção foi justamente por fazer no alto risco. Porque aí eu complementei justamente essa lacuna que pra mim também era importante, né? Poder atuar na gestação de alto risco das mulheres. Então, assim, é muito legal que a gente também enxergue que a gente vai ter lacunas. É impossível a gente abarcar todas as áreas de atuação e ser excepcional em todas elas, né? A Jo é muito ampla, né? É muito ampla. E uma outra coisa que a gente tem em comum, Fabi, é essa coisa que a gente gosta de ser professor, né? Que a gente é professor, que a gente dá aula. Então, a gente tem a formação acadêmica. Aí eu fiz meu mestrado. Aí eu tinha a opção de fazer meu mestrado no HC, mas eu optei fazer o meu mestrado na minha universidade base, porque eu queria tentar fazer alguma coisa para aquela região onde a universidade onde eu me formei, que é super carente, pudesse ter mais acesso às coisas. Então, que é a região da maternidade que eu coordeno, né? Então, é uma região super o extremo pobre. sul de São O extremo Paulo. sul é uma região muito pobre, gente. E fiz meu mestrado lá, então a gente tem essa atuação em educação, que a gente gosta bastante. Vamos ver se a Paty vai entrar aí, né? Que ela tá já aqui super no Papers conosco. Vai entrar também nessa bucha. Mas é mais legal. E aí a gente atua aí também na parte de educação, assim, eu e o Fabi. Não só aqui na Alfia, mas também em outros locais. Inclusive na mesma universidade, né, Mar? Né? Então, o que eu posso dizer pra vocês é que, só da gente bater papo aqui, nós três, a gente já viu um monte de coisa repetida e de perfil, né? É Legal. Muito bem, gente. Vamos tentar ajudar o colega que vai fazer aí a tua escolha, mesmo se ele vai escolher aí sem o GO, né, que é a área de acesso direto. Às vezes a pessoa escolhe a subespecialidade para poder escolher a área de acesso direto. Por exemplo, masto, né, que a gente pode acessar a mastologia tanto pela GO quanto pela cirurgia, né? Então, eu percebo que às vezes a pessoa fala, eu quero ser mastologista, eu quero trabalhar com mama. Eu vou pela GO ou vou pela cirurgia? E eu conheço profissionais dos dois lados. Então, assim, uma das possibilidades é você fazer os seus 3 anos de GO e depois vai fazer a área de subespecialidade de mastologia. Mas existem várias outras, então eu queria perguntar para vocês se vocês conseguiriam me dizer quais são as áreas de atuação que existem em ginecologia e obstetrícia. Então você faz ginecologia e obstetrícia, com o que você pode atuar depois? Acho que se a gente já separar, né, gineco e obstetrícia, pronto, já tem 1000 coisas em cada um. Mas dentro da ginecologia, a própria mastologia, né, a urogineco, que também tem bastante atuação, a endoscopia ginecológica, por si só, já separa, né? Tem a cirurgia de endometriose, tem as cirurgias benignas, tem as cirurgias... a gente pode entrar na oncologia também, e usar a endoscopia ginecológica, que tá ganhando bastante espaço na oncogineco também. A gente tem reprodução assistida, enfim, a gente tem uma ampla gama e depende do perfil também da pessoa, né? Que não é todo ginecologista e obstetra que vai gostar de fazer plantão, por exemplo, ou de ter consultório. Tem a parte, né, da obstetrícia dentro na medicina fetal. Então, tem eu acho coisa. que, só para citar, assim, pro pessoal que tá assistindo a gente
a gente tem as áreas de atuação que são áreas de atuação por opção e tem as áreas de atuação que são respaldadas pela Febrasgo e pelos títulos da AMB. Então, essas áreas de atuação que são respaldadas, você pode prestar uma prova de título e se tornar especialista perante a Associação Médica Brasileira, a Febrasgo. Né? Quais que são essas? São 4. Né? Então, a gente tem uma de obstetrícia e 3 de gineco. Então, a de obstetrícia que a gente tem é medicina fetal e dentro de ginecologia, o que a gente tem é sexologia, reprodução assistida e endoscopia ginecológica. Isso. Então, que a gente pode ali tirar um RQE, né? Mas a gente tem as várias outras aí que a gente pode atuar sem necessariamente ter um título. Inclusive, a gente tem diferentes provas para você acessar essas subespecialidades nas instituições em geral, mesmo não tendo aí essa prova de título possível aí no futuro, como urogineco. E eu acho que só um detalhe que eu acho que é interessante falar, a masto sai disso da área de atuação. Ela se torna uma especialidade diferente, né? Sim. Então, você tem um título de especialista em mastologia para fazer. Exato. É outra área, né? É o tema. É o tema. Exato. Então, por isso que é engraçado. Por exemplo, uroginecologia. É engraçado, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas é muito mais difícil você ver um urologista que faz uroginecologia, mas ele pode fazer uroginecologia, do que um urologista, do que um gineco que vai escolher fazer uro, né? Então, a gineco, ela acaba sendo super ampla por isso, porque você pode, às vezes, escolher aí nuances muito específicas e você vai ter embasamento para poder lidar com isso. Então, você tem um basalzão, onde você pode fazer um consultório básico, um acompanhamento básico, mas você pode se especializar em uma área cirúrgica bem específica. Você mesmo falou, né, Paty, sobre endoscopia ginecológica. Existe também a especialização, o R3, o R4, ou os cursos de oncoginecologia, onde algumas pessoas que querem aprender a fazer endoscopia ginecológica optam por fazer a oncoginecologia porque elas vão aprender como lidar aí com essa via de acesso tão importante e, junto disso, lidar com paciente oncológica. Então, é muito ampla a nossa área, é muito maravilhosa, muito né? É muito ampla e eu discordo da ausência da área de atuação respaldada mesmo pela Febrasgo dessas outras áreas. Eu acho que uroginecologia, se você se aprofundar ali, você tem muita coisa para fazer. Com certeza. Eu acho que a própria oncologia, eu acho que a gente tinha que ter área de atuação de várias outras coisas que não estão... E alto risco, Fabi? Alto risco, pelo amor de Deus. Isso é um mundo à parte, gente. É um mundo à parte. Você precisa ser um clínico. Para você lidar. E, infelizmente, nas residências, a gente não tem todas essas áreas muito bem estabelecidas. Então, para você ter uma residência de GO, você precisa ter a parte mais basicona, mas existem residências que não têm nem acesso à endoscopia ginecológica. E, peraí, isso é uma coisa que, teoricamente, hoje em dia devia ser muito básica, né? Então, tem muita gente que acaba tendo só o arroz e feijão, o pré-natal de risco habitual, não tem muito contato com a patologia, transfere, ou tá num serviço onde não tem essa estrutura, e vai ter a formação, e a residência mesmo de ginecologia e obstetrícia. Então, é muito complicado isso, né? Demais. Então, a gente acaba tendo que buscar realmente a nossa... complementar aquilo que você falou, né? Eu senti falta e eu tenho certeza que você teve acesso a muita coisa boa na tua formação como ginecologista e obstetra lá no Sul. E mesmo assim você sentiu necessidade. Então, o arroz e feijão é o mínimo do mínimo, vamos dizer assim, mas... Para você buscar, você vai muito provavelmente precisar fazer uma especialização. E como vocês falaram mesmo, as coisas mudam muito. A gente aqui do GeoPapers, a gente sabe muito bem disso, porque a gente está se atualizando para poder passar para vocês as informações. Então, o que era uma verdade absoluta ano passado, isso vai mudar. Exemplo clássico, né? Que a primeira vez que eu gravei uma aula aqui, na época que era mais MedCell, que a gente chamava, gravei a aula de restrição de crescimento fetal com um protocolo completamente diferente do que a gente usa hoje, 5, 6 anos depois. Então, às vezes é duro da gente aceitar isso, mas a medicina é uma ciência dinâmica, gente, não é uma ciência exata. E esse X que a gente fez lá atrás no vestibular faz com que a gente tenha que estudar para sempre. É isso aí. Não é verdade? É verdade.
Então vamos lá, gente. Legal, então a gente falou das possíveis áreas. Acho que a gente esqueceu de falar de PTGI, que é Patologia do Trato Genital Inferior, onde a gente vai falar muito aí das lesões de HPV, lesões vulvares, câncer de colo do útero, prevenção, vacina. Tem um monte de coisa aí que... Ginecoendócrino, né? Ginecoendócrino também, que é um mundo à parte. A brincadeira, é muito legal. E mais uma coisa importante da gente falar, né? Hoje em dia, a banalização da passagem de hormônios para tudo. Então, muitas vezes, profissionais que não são competentes para poder passar hormonioterapia em pacientes que têm riscos elevados de complicações graves acontecendo à torto à direita aí. Então, dá uma olhada como é importante a gente olhar, inclusive, se o teu profissional, o cara que tá te passando isso, a pessoa que tá te passando isso, é uma pessoa apta, né? Mais uma importância da gente pensar em ter uma área de atuação baseada em evidência com endócrino ginecologia, porque as coisas agora ficaram um pouco meio que sem controle, né? Sim. Ainda bem que a Febrasgo vem se posicionando com clareza em relação a isso, e as outras instituições também, esperando boas práticas, né? Que é o que a gente espera para as nossas pacientes em todas as áreas. Vamos lá, então. Fabi, vou pedir para você me responder essa, já que você vivenciou isso. Quais são os passos na formação e atuação na área de reprodução assistida? Bom, para a área de atuação e reprodução, você tem que ter no mínimo uma experiência, né, de vivência na área. Então, você tem que trabalhar realmente na área, fazer ciclos de reprodução assistida para que você possa prestar a prova. Idealmente, fazer uma residência na área, né, ou uma especialização na área em que você possa atuar dessa forma. Ou, se você não tem isso, de repente arrumar alguém que pegue na sua mãozinha, vai lá e te ensine realmente como atuar na área de atuação. E aí, feito isso, se não me engano, acho que são 30 ciclos que são necessários, tá? 30 ciclos de reprodução assistida, ciclos completos. Então, tem que fazer o estímulo da paciente, tem que fazer a captação oocytária e tem que fazer a transferência de embrião. Então, depois de 30 ciclos completos, você pode prestar uma prova, que é uma prova feita também pela Febrasgo, a AMB, em que você, se for aprovado, se tiver mais de 70%, tanto na prova teórica quanto na prática, você é aprovado e recebe esse título. Mas tem que ter no mínimo 30 casos feitos. Legal. E foi bacana para você vivenciar mais uma especialização depois de anos de formado? Foi, né? Então eu tô super recente na minha prova ali, realmente, né? Eu fiz a prova ano passado. Foi muito legal. Assim, era o que faltava, na verdade, porque eu já atuo na reprodução já faz... Vamos lá, sei lá, desde 2016. Então tinha 8 anos já que eu atuava em reprodução e faltava realmente esse título, né? Porque a prova, ela foi criada em 2016, ela não existia até então. Então... Eu sei, porque quando eu terminei a minha pós, a prova foi instituída no ano seguinte. É isso aí. A minha pós em reprodução humana, eu terminei em 2015. É isso. Então realmente não existia isso. E aí eu, com tantas atribuições que surgiram na minha vida, mestrado, doutorado, especialização em educação, aquela coisa toda. Fiz o MBA em gestão na GV, né? Então eu tive 1000 coisas associadas aí, que querendo ou não, a prova você tem que parar, sentar a bunda e estudar, né? Então, a gente sabe que prova e vida é muito diferente às vezes, não tem jeito. Então, a gente trabalha com isso. Então, o ano passado foi esse ano que eu tirei pra realmente estudar e ser aprovada nessa prova. Legal. E é um alívio. É um alívio. E é bacana. Esse cumprimento de metas de vida, de projetos, né? Exato. Então, agora meu próximo projeto é defender o doutorado também. E aí, respirar tranquilo, gente, porque cansa, viu? Tem 15 anos de formado, fazendo 16, e a gente não para, né, Mar? Sempre estudando. Mas eu acho que é isso que faz a diferença. E não tô falando em titulações nem nada, tô falando em você adquirir conhecimento mesmo, né? Então, eu não quero trabalhar com a área acadêmica, mestrado, doutorado, Cara, não. É você ter o seu momento onde você vai estar ouvindo um podcast de um trabalho novo que saiu, ouvindo uma opinião divergente da sua, pegando aquele tema que você pegou um caso no consultório e você falou, cara, faz tanto tempo que eu não vejo isso, por que eu não posso estudar isso? Então, se você continuar tendo aquela vontade de devorar conhecimento, eu acho que isso é mais do que suficiente para você ser um excelente profissional. A gente não precisa ter métricas e nomes e essas coisas, mas a gente precisa ter fome de conhecimento, né? Concordo, mas eu queria falar sobre a titulação. Para mim, como é que eu me sinto? Eu me sinto legitimado na minha área. Sim, Fabi, não tô falando nada Não. Sim, mas... É claro que o conhecimento é super importante, mas o título ele traz pra gente como se fosse uma legitimação. Perfeito. Tipo assim, se deu uma merda com a paciente,
você tá ali legitimado. Você, na sociedade, perante a sociedade, perante todo mundo, você é um cara Eu vou conversar com especialista. você depois que eu prestar a minha prova de título de endoscopia ginecológica também. Eu só não parei para poder prestar a prova de título porque realmente demanda tempo e planejamento para isso. E é difícil às vezes, né? E agora meu planejamento tá aqui. Sim, Mas ano que vem eu vou prestar com certeza. Porque traz isso pra gente, né? Uma realização pessoal também. E eu acho que é segurança também. Segurança, realização pessoal, é uma confirmação de que todo aquele conhecimento que você adquiriu tá ali agora, né? É claro que assim, não é todo mundo que é bom, a gente sabe disso. Mas, em teoria, é realmente uma comprovação daquilo ali. E eu acho que hoje em dia, quanto mais pessoas falando com propriedades, porque fala bem na internet, cada vez mais importante a gente ter esse tipo de titulação muito clara. Exato, para nos diferenciar. Porque a gente, eu não sei vocês, mas assim, às vezes é assustador as coisas que você fala. Às vezes a pessoa, ela não tem, ela tá falando de uma coisa que ela tá acreditando, mas que não tem embasamento nenhum. E se vende como especialista, né? Isso vira uma bola de neve. E eu não tô falando assim, criticando você ou outra pessoa, mas eu acho que você entende o que eu quero dizer, né? Às vezes a gente tem algumas picaretagens muito fortes, e a gente sabe que tanto o CFM como o Febrasgo estão cada vez mais correndo atrás, e a gente precisa trabalhar com evidências médicas. Então eu acho que quando você tem uma titulação, Fabi, isso te deixa muito mais tranquilo quanto é isso mesmo. a tua área de atuação. É igual a prova do TEGO. Muita gente pergunta, é obrigatório você ter prova do TEGO? Bom, não era obrigatório, e não é obrigatório hoje em dia para você conseguir trabalhar como ginecologista e obstetra, mas para você conseguir fazer muitas coisas ou trabalhar em lugares bons, com certeza é um diferencial. É o diferencial e é fundamental. Inclusive, por exemplo, aqui em São Paulo, você não consegue se cadastrar na grande maioria das maternidades se você não tem o título de especialista. Exatamente. Então, isso é uma polêmica importante da gente bater papo, né? É isso aí. Legal. Quer falar alguma coisa sobre isso, Paty? Não, mas é complementar a prova de título. Acho que ela realmente é muito importante, porque tem muita gente que fala que aparenta ter propriedade, mas na verdade falta essa legitimação. Então é fundamental. Sim. Tanto o título de gineco-obstetrícia, né, que é o TEGO, precisa ter, e eu acho que as instituições têm que cobrar, justamente para ter um quadro diferenciado de profissional, que é isso que a gente busca, né, ser diferenciado. Exatamente. Bom, vamos lá. Agora, quais são os passos na formação e atuação na área de medicina fetal, gente? Como que funciona a vida do fetólogo? Porque eu quero trabalhar com obstetrícia, mas eu quero fazer ultrassom. As pessoas pensam assim, né? O que a gente pode trazer, assim, de legal para você que tá aí pensando em qual que é a sua especialidade ou sua subespecialidade na GO? Quer falar? Não, pode falar. Não, eu acho que a medicina fetal, ela também exige uma formação. Ninguém vai sair da ginecologia obstetrícia falando sou fetólogo. Impossível. Impossível. E esse é um que você vai ter que ter realmente, às vezes, uma formação maior, mais extensa. É uma nova faculdade. Tem uma residência pra isso, né, gente? Então, e é uma residência de 2 anos, né, Mar? Sim. É de 2 ou de 1? Tem de 1. É de 1 e de 2, né? Tem dos dois, né? Tem dos dois, né? Depende da carga horária também, né? Eu não sei te falar exatamente, Fabi, mas eu acho que tem de 1 e tem de 2. É porque tem algumas coisas que você faz poucos dias na semana, e você acaba fazendo 2 anos, acho que depende do lugar. Entendi. Exato. Então, dependendo, vai ter que fazer esse curso e aí depois vai prestar a prova também, que a medicina fetal também existe essa possibilidade. Mas eu não vou saber dizer quantos ultrassons são feitos. Acho que não sei como é que funciona isso para medicina fetal. Acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre como que funciona essa área quando você escolhe, né? Acho que é isso que é mais importante pra gente trazer no nosso videocast. Uma coisa que eu acho legal, eu vou falar pela minha experiência, né? Que eu amei a obstetrícia, eu fiquei muito na patologia obstétrica, eu amo clínica médica também. E aí junta tudo. E eu senti falta do ultrassom. Senti falta. Só que na minha residência, a gente fazia ultrassom desde o primeiro dia que a gente chegava lá, a gente tinha um aparelho de ultrassom, e isso não é a realidade da maioria dos lugares. Então, a gente acompanhava muita patologia, muita doença, etc. E eu fiquei na dúvida, será que eu faço fetal ou não? Eu não queria viver
de agenda de ultrassom e fazendo só morfológico, nem tudo. Então, pra mim não fazia tanto sentido. Mas tem pessoas que falam, eu amo a obstetrícia, mas por nada nesse mundo eu quero viver nessa vida louca de vocês, de voltar da praia pra poder assistir parto, de fazer as coisas, não sei o quê. E aí a pessoa acaba fazendo aí, então, essa especialização onde ela vai aprender a lidar, a fazer os exames de rastreio, de acompanhamento de vitalidade, identificação de doenças maternas e fetais. Então, ela vai aprender a fazer a ultrassonografia, identificar as pacientes com risco. Tem os procedimentos invasivos que podem ser feitos. E eu acho que é a parte mais legal e que tá super na moda e que muita gente fica pensando assim, que são as cirurgias fetais intraútero, né? Então, para você chegar a fazer uma cirurgia intraútero, que estão melhorando cada vez mais as técnicas, são coisas novas e promissoras, você precisa ter feito medicina fetal. Então, eu vi isso muito lá no King's College. No HC não tinha tanto, hoje em dia tem mais, então a gente consegue perceber uma melhora na qualidade de vida do bebê e a gente consegue oferecer mais chances da gente ter um bebê que antes, pela seleção natural de Darwin, não conseguiria ter uma vida bacana, e com as cirurgias, às vezes, de hernia diafragmática, o laser terapia, transfusão feto-fetal, a gente percebe que a gente consegue fazer com que essa criança tenha uma vida legal, Então, a medicina fetal, ela acaba olhando mais para o feto, mas também para a mãe, obviamente. Então, rastreio, exames de ultrassom, você pode viver fazendo só ultrassom, como você pode ainda ampliar ainda mais seu conhecimento fazendo cirurgia fetal. E tem procedimento, que é uma coisa que eu acho que é legal de falar, porque tem muita gente que quer fazer alguma coisa com procedimento, né? O que vocês têm na cabeça de vocês de mais legal que vocês possam acrescentar de fetal? Olha, pra mim, indubitavelmente seriam os procedimentos, né? Eu acho que o negócio do ultrassom que você falou é muito real pra mim também. Eu fiz também ultrassom depois, mas eu fiz com o intuito de ser meu terceiro olho, um coadjuvante na minha prática clínica. Porque falar que eu ia montar uma agenda de ultrassom pra mim, jamais. Não é o perfil que eu tenho. Mas eu brinco que é uma forma do cara que fez GO mudar pra radiologia de alguma forma, né? O cara que assim, não quero contato com o paciente, ou um contato mais curto, né? Menor. Então, assim, eu acho que é uma forma de fazer essa modificação. E o que é legal, por exemplo, lá na maternidade que eu fiz residência, onde eu coordeno hoje, a gente também não tinha cirurgia fetal, e a gente começou a ter faz uns 4, 5 anos, e a gente tem cirurgias fetais a cada, sei lá, 15 dias a gente tem 2 ou 3 cirurgias. Então é muito legal você ver que isso tá chegando, inclusive, na parte pública, né? Sim. Porque a gente era uma coisa muito fora da nossa realidade, Super. mas a gente vê que muda o prognóstico desses bebês. Então, e eu acho que isso vai crescer muito, porque tem muita coisa que tá para ser corrigida intraútero e que hoje a gente, infelizmente, ainda não tem acesso. Mas na hora que isso se popularizar e a coisa ficar maior, vai ser bastante importante. E uma coisa que eu acho muito legal, que talvez possa estimular você que tá pensando aí em fazer medicina fetal, é que você consegue, através de um bom laudo, de uma boa análise, de boas práticas, evitar um nascimento iatrogênico prematuro. De um ser que muitas vezes vai perder aí as chances de ter uma vida bacana fora da barriga, e às vezes a gente não tem essa resposta, não tem esse respaldo, e muitas vezes nós resolvemos gestações e não temos o desfecho favorável. Então, faltam muitos bons fetólogos no Brasilzão. Isso é uma área que realmente eu acho que a gente é muito carente. São grandes influenciadores de conduta, né? Com toda certeza. São fundamentais. Então, são pessoas que precisamos de bons médicos formados e que entendam mesmo sobre a patologia que ele está lidando. E não simplesmente uma pessoa que vai lá fazer agenda com 6, 7 baby faces e obstétricos. Então, assim, para você ser um bom fetólogo, você tem que ser um belo de um obstetra, e muitas vezes você vai ser fundamental para conseguir mudar aí a percepção, o prognóstico e a resolução de uma gravidez, né? Então, eu sou super fã de MedFet, é que eu gosto mesmo, cara, de estar lá, né? No front, na guerra, eu adoro. Mas, eu acho maravilhoso fetal. Muito legal. Até se a gente pensa em diminuir prematuridade, né? Claro. Como isso que a gente tá conversando. O fetólogo vai ser
aí sim, né, entra na parte do terceiro olho do obstetra, que às vezes precisa desse complemento, então é fundamental. E isso em vários centros, não só em centros de referência, mas no interiorzão, que a gente sabe que às vezes é mais difícil, que às vezes não é um fetólogo que vai fazer uma eco-obstétrica. Não tem. Né, não exatamente. Não tem. Então, a realidade não é. Então, não até é a gente, como um obstetra, a gente ter uma análise clínica, tá, eu não sou fetóloga, mas eu tenho uma análise clínica, eu sei uma base daquela ultrassom para poder discutir com o colega, porque isso muda desfecho, isso muda prognóstico, Não, né? muda cálculo de idade gestacional. Tudo muda. Exato. Eu vi É um muito negócio isso. que parece, bizarro. talvez bata, assim, de uma maneira difícil, mas, gente, como é difícil. Eu vi muito isso, viu? Eu também. Eu vi muito Quando isso. eu fiquei 2 meses na Amazônia também trabalhando então como... Você viu tudo. Eu fui contratada pelo governo do estado do Pará e eu fiquei num projeto que na época tinha Quero Pra Paz. E eu trabalhei lá e eu olhava aquilo e eu fazia um ziriguidum, assim, porque é difícil, não só lá, mas como em vários outros lugares. Mas, gente, não precisa ir para lugares mais distantes, mas mesmo em grandes centros, assim, a gente não tem acesso. E muitas vezes o colega radiologista tá fazendo ultrassom de tudo, ele é o contratado do ultrassom daquele serviço. E ele vai fazer grávida também, etc. Ele não é um super especialista, mas aí acaba caindo na mão dele um monte de bomba. E então a gente precisa conversar sobre a importância de um especialista em ultrassom também no local onde você atende grávido, né? Legal. Alguém vai falar mais alguma coisa sobre fetal? Não. Tudo certo. Beleza. Masto, gente... vamos falar um pouquinho dessa área de atuação. A gente falou, então, que pode chegar aí pela cirurgia geral ou pela GO. Eu sou uma pessoa que não nasci para mastologia. Jader podia estar aqui para falar um pouquinho mais. A gente até convida ele para poder falar mais da masto em si. Mas são 2 anos de residência de masto. Então, você vai fazer depois uma outra residência de mastologia. Você tem que ter uma área de acesso direto, que seja cirurgia geral ou ginecologia obstetrícia. Acho que são só essas duas que podem chegar, né? Só essas duas, E você vai acabar atuando aí em conjunto com outras especialidades, realmente em mastologia. Você pode até ter pacientes grávidas com câncer de mama, onde você vai ter discussão, mas é basicamente mastologia, né? Então, você vai ver benignas, malignas, vai acompanhar o pessoal da cirurgia plástica fazendo as reconstruções, participar das reconstruções, aprender muito sobre imagem, diagnóstico correto, quimioterapia. Então, assim, realmente é uma outra... É uma bolha completamente diferente. O que vocês querem acrescentar aí sobre mastologia?